Nessa videoaula, nós vamos aprender sobre a compreensão da superfície terrestre. Aprenderemos sobre a sua definição de abordagens e também verificando as suas características, como geoide e elipsoide. Vamos compreender sobre o histórico e a definição do que seria a cartografia e, por fim, discutiremos sobre como faz para se diferenciar os produtos cartográficos, sabendo a diferença entre mapas, cartas e também outros tipos de documentações. Vamos iniciar então a nossa aula sobre a compreensão da superfície terrestre. Então, para compreender a superfície terrestre e todas as suas características, antes de mais nada é necessário trazer a definição sobre o que é a cartografia. Então, o 20º Congresso Internacional de Cartografia, que aconteceu em 1964, trouxe uma definição que a cartografia vem a ser um conjunto de estudos, operações científicas, artísticas e técnicas que são baseadas nos resultados de observações diretas ou até mesmo da análise de documentação com vistas à elaboração e preparação de cartas e projetos e outras formas de expressão, assim como a sua utilização. Então, essa definição ela é bem ampla e ela traz então para a gente uma característica que pode-se criar as cartas e os mapas através de observação direta no local ou através de análise de documentos de pessoas que foram então inserindo informações sobre determinada região e com isso a gente consegue passar essas informações para o papel, trazendo uma base então como um mapa e uma carta, facilitando então a identificação dos locais e também a sua caracterização. Mas a gente tem uma definição que traz através da ABNT, que é a Associação Brasileira das Normas Técnicas. Então a gente tem uma definição agora um pouco mais simplificada da cartografia. Segundo então a ABNT, ela vem a ser a arte do levantamento, construção, edição dos mapas e cartas de qualquer natureza. Então não importa qual seria essa natureza, quais seriam os fins de você estar realizando a confecção das cartas e dos mapas. Mas desde o seu levantamento, quando a gente vai em loco, conhecer determinada região, saber quais são os pontos onde a gente pode ou não ter construções, onde tem vegetações, quais são as características da própria região, então a gente faz um levantamento. Depois disso, faça a própria construção desse mapa e também pode-se fazer uma edição ao longo do tempo e até mesmo a sua característica de utilização dos mapas. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter com uma definição da cartografia, que ela não é apenas você fazer o mapa, mas também realizar um levantamento, um conhecimento prévio, análise de documentos já pré-existentes, mas também estar verificando que eu posso estar fazendo a análise posterior depois, quando a gente já tem aquele mapa pronto. Então o mapa já está confeccionado e com isso eu consigo trazer as características de um levantamento que eu necessito para conhecer determinada região. A cartografia ela vem então ser a ciência e a arte de criação e estudo dos mapas. Eu vou tanto confeccioná-los como eu vou estar utilizando eles e estudando de uma maneira mais características. Dentro da geografia, a gente compreende que é um conjunto de técnicas responsável por representar os espaços terrestres em um plano na forma mais fidedigna possível. Então, todas as características mais verdadeiras relacionadas a qual é a distância, quais são as características daquele local, a gente busca ser o mais verdadeiro possível. Então, por isso que quando a gente pensa no mapa mundi, a gente realmente tem uma confecção mais fidedigna, uma característica mais clara possível, compreendendo assim, por exemplo, quais são os tamanhos de cada um dos países. Então, não adianta estar realizando um mapa onde determinado país que está confeccionando ele vai deixar o seu país em uma dimensão maior e os outros em dimensões menores. Não, aquele mapa realmente deve vir caracterizado com os tamanhos, as dimensões mais reais possíveis. Então, dentro de um mapa, a gente consegue ver qual é o tamanho, consegue ver quais são as vegetações do local e assim outras características que podem ser muito importantes no meio. Mas essa arte da cartografia, ela não iniciou agora. Ela já vem, então, desde o início da nossa civilização. A civilização, então, começou a criar esses mapas e essas características desde a necessidade quando o homem teve de ocupar o ambiente.
Então, de acordo com as suas características de habitação, ele conseguiria definir qual era aquele melhor local onde ele poderia estar, então, levando a sua família e também trazendo todas essas características sobre quais são os acidentes naturais, sejam a respeito, então, de elevações, de montanhas, de vales, caracterizações onde que tinha água disponível, onde tinha árvores frutíferas, animais para sua caça. Então todas essas características eram importantes para que o homem soubesse onde que ele iria habitar, então ele ia estar mais seguro naquela determinada região, porque ia ter todos os seus meios provenientes para a sua sobrevivência. É claro que também entram características sobre saber aonde que tinha a caça, onde que ele ia estar se sentindo seguro, para passar a noite também estar mais protegido. Mas para gravar essas informações, para lembrar de onde que eram determinadas regiões e essas características principais, a gente tem um início então através de rabiscos, sejam nas cavernas, no chão, em pedras, e essas características então vão aprofundando sobre o conhecimento de uma determinada localidade. Um dos mapas mais antigos que a gente tem notícia, ela foi descoberta nas escavações das minas de Gassur, que é localizada a 300 quilômetros ao norte da Babilônia. Então aqui nessa figura a gente consegue verificar como que é então essa característica do meu mapa. A gente verifica aqui que ele tem, então, nesses pontos, o vale, a gente tem aqui um rio que vai passando, provavelmente é o rio Eufrates. Então, de maneira real, o mapa ele foi realizado numa placa de barro cozido em 2500 a.C., que essa é a primeira que vocês podem verificar na figura ao lado direito. Nessa figura, então, a gente consegue fazer uma transcrição agora para um papel, mostrando quais são as características que são evidenciadas nessa pedra. Então, a gente tem aqui, nesse barro cozido, a verificação que nós temos um rio, provavelmente é o rio Eufrates, e nas regiões ao derredor, a gente tem as montanhas, que elas são aqui caracterizadas como se fossem umas escamas de peixe. Então, a gente consegue verificar que esse primeiro mapa ele traz características de um corpo hídrico, de quais são as vegetações, quais são então as características ao derredor do local, como então no caso desses acidentes naturais, que seriam as montanhas. Ele vai trazendo essa característica, sabendo então aonde que ele deve ir, se portar, até mesmo para não se perder, e como que ele teria acesso, por exemplo, à água, que é uma fonte de sobrevivência muito importante. A gente tem, então, essa cartografia crescendo ao longo do processo. Então, em 500 a.C., Hécatons ele aperfeiçoou o mapa na Grécia, colocou a Grécia centralizada aqui no meio do seu mapa. Depois, a gente tem o Eratóstenes, em 276 a 196 a.C., calculou a circunferência da Terra, reprodução do mapa mundi dele, como vocês podem ver aqui nessa segunda figura. Temos uma ilha formada, então, por 3 continentes. Posteriormente, veio Ptolomeu, de 98 a 168 depois de Cristo, que desenvolveu uma técnica autêntica de cartografia, trazendo ideia de projeções cartográficas. Então, a gente já consegue verificar aqui um pouquinho mais sobre as dimensões, os países, tamanhos, localidades, aonde que fica cada um deles. Então, esse senso de direcionamento, onde é o norte, o sul, o leste, o oeste. Então, essas características são muito importantes e foi aí que se iniciou uma também discussão sobre as projeções. Qual que seria a projeção que consegue definir de uma maneira mais fidedigna a realidade do local? Temos depois, ainda já no século 4, o mapa de Pöttinger, que é uma tábua mostrando as estradas romanas, que são interessantes também. E, por exemplo, em épocas de guerra, por exemplo, a gente pode trazer esse mapa, mostrar onde estavam as estradas e onde seria o melhor local para as tropas estarem, então, protegendo, estarem, então, no seu devido lugar, garantindo a proteção da determinada região. Então, isso serve como característica para conhecer os locais, também serve como características como fonte de sobrevivência e também forma onde, em meio à guerra, tenham sim as atitudes para trazer uma proteção de toda a sua população. A cartografia, então,
ela é o estudo que se trata da representação da Terra ou uma parte dela através do mapas. Nem sempre a gente vai trazer o mapa mundi. Às vezes eu quero trazer apenas um determinado país, ou um estado, ou uma cidade. Também posso trazer outras características, por exemplo, em fenômenos meteorológicos, indicando aonde que estão vindo as frentes frias, se vai haver chuvas ou não. Então todas essas características são importantes de serem estudadas. Então ela vai vir através da confecção de mapas, cartas e também de outros tipos de documentações. O mapa ele traz informações de aspectos mais culturais, estratégicos, bélicos, que é como nós comentamos em questão de guerra, de proteção, e também traz informações dentro dos aspectos religiosos. A sua função, então, da cartografia, de acordo com o IBGE, é representar a realidade através de informações que são organizadas e padronizadas de forma a atender os diversos ramos da atividade. Então, a gente tem aqui uma função da cartografia. Note que num primeiro momento a gente tem o Brasil, foi aqui selecionado nesse caso o estado do Paraná, dentro do estado do Paraná, Curitiba. Então aqui dentro de Curitiba eu ainda posso fazer uma divisão ainda maior, por exemplo, aqui trazendo agora dentro da cidade de Curitiba, quais são, então, essa análise de dados hidrogeológicos dos poços tubulares profundos. Então, é uma indicação aqui, é muito importante saber aonde que é o meu norte, onde que é o meu sul, então sempre vai ter essa representação, primeiro local. É necessário verificar que a gente tenha as escalas, então as escalas vão indicando quanto que numa distância no desenho representa essa distância real. É importante que a gente tenha a legenda, então tenho vários pontinhos. Daí você pode me perguntar, mas o que significa esse pontinho aqui que ele é traçado no meio, branco com preto? Então isso significa que são poços improdutivos. Depois a gente tem os outros. Um círculo todo escuro, por exemplo, uma vazão maior de 20 metros cúbicos por hora e assim por diante. Então a gente consegue trazer essa definição com uma simbologia, então, que é verificada pela legenda. Então tem que ser claro. É claro que eu vou fazer um mapa, mas se alguém pegar esse mapa e for precisar utilizar, tem que ter essas características bem claras para ele, quais são os poços, as vazões, trazendo essas características de todas as fontes, de todas as simbologias que eu coloquei no meu mapa. Então essas características são normalmente encontradas nos mapas. Eu tenho que ter o norte, tenho que ter a escala, as coordenadas, a legenda e uma simbologia específica. Mas agora dentro da representação da Terra, a gente sabe que estamos representando a Terra num mapa, mas é importante que a gente lembrar que a superfície da Terra ela pode ser dividida em formas de representações diferentes e também sistemas de referências. Duas definições principais que a gente vai estar aprendendo nesse momento é a geóide e a elipsoide. A primeira, a geóide, é definida como a superfície física onde o potencial gravitacional é constante, que é a superfície equipotencial, baseada no nível médio dos mares. A outra é a elipsoide, como o próprio nome diz, lembra elipse, lembra algo matemático, e é justamente isso. Para o mapeamento geodésico é necessária essa figura regular geométrica, que ela é matematicamente definida. Então a gente sabe que a superfície terrestre tem algumas ondulações, mas para que a gente possa realmente estar representando no mapa é necessário trazer o mais possível, mais possível dentro de uma realidade, através dessas figuras geométricas, como a elipsoide, fazendo com que haja uma figura regular de determinada região. Então, a geóide é referência para a identificação e também medição das altitudes, definindo a origem delas no chamado datum vertical. No Brasil, o nosso datum vertical ele é medido pelo marégrafo, que fica localizado em Ibituba, em Santa Catarina, desde 1958, então, mais a nossa rede altimétrica brasileira. E a elipsoide é uma figura que mais se aproxima da geóide, que é caracterizada como elipsoide de revolução. Então, olhe só a nossa superfície terrestre dentro das características do geóide. A gente normalmente não vê o mapa assim, né? A gente vê ele todo, então, mais regularizado. Aqui a gente tem todas as suas imperfeições, onde a gente tem partes mais altas, partes mais baixas, e mesmo assim aqui ainda não é superfície terrestre, que a gente já tem a geóide, onde a gente cuida
definindo então através dos seus equipamentos então relacionados à gravidade. E aqui a gente tem a elipsoide, que a gente já tem então uma característica de ser uma elipsoide de revolução muito mais regular. Para facilitar então, vamos verificar essa figura que consegue nos trazer essa característica bem clara do que é a superfície terrestre, o que é geóide e o que é elipsoide. Então, primeiro momento, se atentem na parte marrom, que é a superfície física terrestre. Nessa parte marrom, a gente pode ver que a gente tem montanhas, a gente tem vales, a gente tem várias características, às vezes uma montanha um pouco mais alta, outros declives. Essa é a nossa superfície terrestre verdadeira, correto? Porém, a gente pode fazer uma melhora nessas características para poder fazer a sua representação. Para isso, em um primeiro momento, a gente tem essa linha cinza, que é a geóide. Essa linha cinza, então, aqui da geóide, ela busca, então, através da superfície equipotencial gravitacional. É onde a gente tem a gravidade mais próxima do real, baseada no nível médio dos mares. Então, através disso, a gente consegue construir, olha só, uma geóide um pouquinho mais característica, sem tantas irregularidades. Porém, para aspectos matemáticos, cálculos e representações gráficas, eu ainda assim devo procurar uma outra forma de caracterizar a superfície terrestre através, então, de cálculos matemáticos. Quando eu utilizo cálculos matemáticos, eu deixo, então, a minha elipsoide, que é esse verdinho, que então vocês podem ver, como o próprio nome diz, né, é uma elipse, e acaba sendo muito mais regular para poder fazer a análise, então, da minha superfície terrestre. Se eu quero fazer um mapa em todas essas características, são então possíveis estar utilizando a elipsoide para trazer essa característica então de um terreno assim mais regular. Então, definindo, primeiro, superfície física, é aquela da linha marrom, é a superfície limitante do relevo topográfico, com suas montanhas, com seus vales e todas as suas características próprias. A geóide é aquela figura em cinza que ela era definida como a superfície equipotencial do campo da gravidade na Terra que melhor se aproxima do nível médio dos mares. Então, que supostamente são homogêneos quando eles estão em repouso. Então, se o nível médio do mar ele está em repouso, a gente consegue fazer então uma característica de fazer essa figura que traz uma superfície equipotencial do nosso campo gravitacional. Porém, ele ainda estava com algumas irregularidades. Por isso que a gente usa agora a nossa outra forma de representação da superfície, que é chamada da elipsoide, que é a figura matemática mais adequada à representação da forma da Terra, em função da simplificação dos cálculos e uma boa aproximação relativa à sua forma real. Então, aqui eu consigo fazer mais próximo do real, então para isso são utilizados os cálculos matemáticos de aproximação, fazendo com que então ele seja a figura mais próxima do geóide, que é então agora o elipsoide, que é o cálculo matemático. Então, superfície terrestre tem as suas características naturais, geóide baseada no nível médio dos mares, elipsoide, elipse, cálculo matemático. Então, é o mais regular possível. Aqui a gente tem essa representação, olha só como que seria a superfície geóide. A gente tem aqui os pontos mais escuros, né, que você pode ver em vermelho, laranja, amarelo, são cores mais quentes, indicam então altitudes maiores. E depois a gente tem cores mais claras, do azul até um azul mais escuro, que estão indicando partes então mais baixas. Então, a geóide ela é a superfície equipotencial do campo de gravidade terrestre que mais se aproxima do nível médio dos mares. Então, o geóide, nível médio das águas dos mares, ele é usado como referência para as altitudes. Já a elipsoide, muito mais regular, diferente que realmente essa seria mais próxima da realidade, com suas montanhas e vales, mas para facilitar a gente faz os cálculos e deixa então essa esfera, né, mais clara para a gente estar estudando ela. Então, por isso a gente usa a elipsoide como aproximação assim mais grosseira, que é a tal elipsoide de revolução. A elipse é definida pelo raio equatorial ou semi-eixo maior e por um achatamento nos polos. Então, olha só como ela ficou achatadinha aqui nesses polos mesmo. Então, aqui a gente tem essa característica. Geóide, com todas essas características, ela realmente se baseia dentro da superfície terrestre, que é essa real,
porém eu trago então o nível médio dos mares para trazer uma regularização. Mas se eu quero algo ainda mais regular, utilizo os cálculos matemáticos e tenho a minha elipsoide. Então, além disso, a gente tem uma outra característica que é chamada da ondulação geoidal. Aqui na figura vocês podem ver que ela é justamente a diferença entre o que eu tenho na minha elipsoide com a minha geoide. Essa é a minha ondulação geoidal, é onde ondulou, onde teve a variação do que era elipsoide e onde é a geoide. Também a gente pode verificar as altitudes. Se eu levar em consideração a minha altitude da superfície terrestre até a elipsoide, a gente tem essa altitude elipsoidal. Esse nome fica claro, né? Bom, se eu tenho a altura da Terra até a elipsoide, beleza, altura elipsoidal. Agora, se eu levo em consideração a altitude da superfície terrestre até a geoide, que é o nível médio dos mares, então eu tenho aqui a altitude ortométrica. A diferença entre a altitude ortométrica para a altitude elipsoidal, ou até mesmo essa diferença entre a elipsoide e a geoide, a gente chama de ondulação geoidal. Então fica claro para a gente ter essa característica então desse termo. A ondulação geoidal, como definição, é o afastamento entre o elipsoide de referência e o geoide, contando então sobre a normal ao elipsoide que passa pelo ponto. Dentro disso, a gente também traz a característica da geodésia. O que seria a geodésia? A geodésia é a ciência que estuda as dimensões, forma e o campo de gravidade da Terra, permitindo analisar, medir e representar o espaço geográfico do planeta com uma maior precisão. Então, ela vai verificar todas essas características, qual que é o formato, campo de gravidade, e trazer então essa precisão, que seria esse cuidado em trazer as informações mais próximas da realidade. Dentro do nosso sistema agora de referência, a gente são utilizados para caracterizar a posição dos objetos segundo as suas coordenadas. Então, se eu quero saber aonde que fica determinada montanha, aonde que fica determinado prédio, quais seriam então as dimensões de uma determinada cidade, eu tenho que ter um sistema de referência. E para me basear nisso, como se fosse um GPS, é necessário ter as coordenadas daquele determinado local. Então, com as minhas coordenadas, eu tenho esse meu sistema de referência. Então, eu posso dizer para você que na altitude tal, na latitude, longitude, quais seriam todas as suas características, como se fosse um endereço daquele ponto, eu vou conseguir saber exatamente o local aonde eu estou me referindo. Isso é muito importante, inclusive, por exemplo, quando a gente fala em questões de resgate, que teve um acidente, fica aquela questão, aonde que eu vou resgatar, qual que é o local? Então, quando você traz as coordenadas, a pessoa realmente vai até o local onde é necessário prestar o serviço. Então, essas coordenadas elas são muito importantes para que a gente saiba onde que está localizado. Inclusive, no nosso cotidiano, no dia a dia, se a gente quer ir em algum determinado lugar, a gente coloca no GPS ou coloca as coordenadas e consegue chegar exatamente no local onde que está indo. Inclusive, dentro desses equipamentos, a gente pode estar indicando se está indo na direção correta, se está indo, então, no melhor caminho, e todas essas características são muito importantes. Então, para a gente saber a posição de um determinado objeto, é importante utilizar as coordenadas. E para isso a gente tem os sistemas de referências. Eles são associados a uma superfície geométrica que mais se aproxima da Terra, que é a elipsoide, que é então aquele cálculo matemático para deixar o mais regular possível. As coordenadas obtidas em um sistema de referência podem ser apresentadas em superfície esférica ou plana, e quando é plana recebe a denominação de coordenadas de projeção cartográfica. Em sua essência, um sistema de referência define o elipsoide que mais se adapta ao geoide em determinada área, considerando desnível, ângulos, distâncias, e isso a gente chama do datum horizontal, que são as características mais baseadas próximas àquele determinado local. É claro que quando a gente fala de um local muito maior, vou falar da superfície terrestre da Terra inteira, ela tem então uma dificuldade maior de você trazer essa característica. Agora, quanto mais específico, em vez de falar de todo o mapa mundi, ou falar de um estado ou de uma cidade, eu consigo trazer informações ainda mais ricas, então mais próximas do real, onde tenho erros menores.
Então, para fazer os produtos cartográficos, que seriam os mapas, as cartas, a gente tem, em primeiro momento, a carta topográfica. A localização da carta em relação à latitude, a gente tem a localização em relação à longitude, temos também qual é a parte norte ou sul para indicar, então é necessário colocar essas informações no mapa, para trazer então realmente esse direcionamento de quem está estudando aquele material. As letras de A a V, elas são utilizadas para indicar os limites da latitude. Os números de 1 a 60 são utilizados para indicar os fusos que partem do antimeridiano de Greenwich na direção oeste e leste. O formato das folhas com 6 graus de longitude por 4 graus de latitude. Essas são as características então de uma carta topográfica. Agora, se eu vou fazer um mapa temático, que é diferente. Então, nesse caso, eu quero fazer uma representação de um tema específico. Então, a gente tem aqui, por exemplo, quais são as características do solo nesse primeiro mapa. Então, eu tenho ali qual que é o argissolo, latossolo, cambissolo. Eu consigo trazer todas as suas características nesse determinado local. Também temos uma escala, tem aqui as suas dimensões com latitude e longitude. Temos aqui a sua característica de norte e sul, que são aquelas fontes, né, simbologias básicas que tem que ter em todos esses produtos cartográficos, sejam cartas, sejam mapas. Esse segundo mapa temático aqui, ele fala sobre a localização da bacia do rio Paraíba. Então, vocês notem como a gente tem aqui a água, todos os cursos hídricos, e ele vai, então, tendo através dessa legenda a sua representação. Também temos escalas, essa diferenciação onde é o norte, sul, leste, oeste, muito importante, então, para trazer esses pontos. Então, partem de uma base cartográfica, que inclusive pode ser uma carta topográfica, e aí eu consigo realizar esse meu mapa temático. É utilizado a semiologia gráfica e os métodos de mapeamento. Mas o nosso sistema cartográfico nacional ele é bem amplo, então existem mapas e cartas em vários locais. E quais seriam as oficiais, quais seriam as que são mais utilizadas, confiáveis? Então aqui a gente tem o nosso sistema cartográfico com esses órgãos então, que são responsáveis por eles. O primeiro é o IBGE, que é a fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele faz o mapeamento do território, elaboração de mapas planimétricos e altimétricos, e também temos o apoio à cartografia sistemática e temática. Além do IBGE, a gente tem o DSG, que é a Diretoria do Serviço Geográfico, que é do Exército do Brasil. Ele vai atender às necessidades específicas do Exército e também apoia a cartografia sistemática de base, muito importante para a nossa proteção. Então, caso, por exemplo, houvesse alguma guerra mundial, algum país contra nós, é importante então que a gente tenha os mapas e tenha essas características de sabendo onde que vamos colocar as tropas para garantir a nossa proteção, por exemplo. A outra que existe é a DHN, que é a Diretoria de Hidrografia e Navegação, que é a Marinha do Brasil. Como o próprio nome diz, eles vão fazer o mapeamento náutico. Depois, nós temos o ICA, que é o Instituto de Cartografia Aeronáutica, que faz o mapeamento aeronáutico. E, por fim, União e unidades da Federação, que também tem esses mapas. Os tipos de cartografia são divididas nessas seguintes formas, como cartografia de base e a cartografia temática. Primeiro, então, aqui nessa coluna, como a cartografia de base, como referência. Ela é sistemática, tem normas e técnicas bem específicas, então ela é baseada em geodésia, topografia, aerofotogrametria e sensoriamento remoto. E a cartografia temática, ela já é assistemática. A gente tem normas metodológicas, mas não são normas então tão rigorosas. Para sua base, a gente tem teoria da informação da comunicação, semiologia gráfica, metodologia de representação gráfica, estatística e o sensoriamento remoto. Ambas são técnicas de produção, artes gráficas e assistências pelo computador. A gente pode usar o CAD ou o SIC. Então, é interessante fazer essa primeira representação dos tipos de cartografia, mas ela pode sim ser dividida ainda com mais características próprias, como a cartografia teórica, aquela que é baseada em teorias, conceitos e métodos com a história da cartografia. A gente tem a cartografia sistemática, que é o mapeamento de base, elementos de referência, os elementos de proporção. A cartografia temática, que é a semiologia gráfica, uma representação gráfica.
E, por fim, a cartografia analítica, que para isso, então, a gente tem a cartografia digital, que é o SIG WebGIS. Então, dentro do nosso material, inclusive do livro que a gente tem disponível no AVA, a gente consegue fazer uma subdivisão, então, da cartografia nesses seguintes pontos, como a cartografia geral, a temática e a especial. A geral ainda consegue se subdividir um pouquinho mais em cadastral, topográfica e geográfica. Então, a primeira, a cartografia geral, como o próprio nome diz. O seu objetivo é servir com base nas informações gerais e também servir como uma referência para elaborar vários produtos. Então, eu quero fazer determinada região, quero verificar quais são as características do solo, quais serão solos arenosos, argilosos. Com isso, eu vou até essa base, que é a da cartografia geral. Temos a delimitação daquele determinado município e com isso eu consigo trazer esse mapa para daí poder fazer as características específicas que eu quero colocar dentro dele. Então essa cartografia em geral vai trazer realmente esse dimensionamento dos locais existentes, quais são então essas subdivisões e trazendo então através disso a possibilidade de você incrementar com as informações que você deseja informar para quem for ver o seu mapa ou sua carta. A cartografia geral pode ser dividida em cadastral, topográfica e cartografia geográfica. Dentro da cartografia geral, a gente vai utilizar diferentes escalas. É claro que as escalas elas vão variando entre pequenas e grandes e de acordo com as informações que eu quero trazer naquele mapa, eu vou ter que então trazer mais informações minuciosas ou até mesmo deixar de passar as informações quando eu tenho então aquela característica de serem mapas muito grandes. Então, a primeira é a mais simples de todas, que é a cartografia cadastral. Ela é considerada uma escala grande, porque aqui seu número do denominador ele é menor do que a gente vai ver depois nas próximas. Então, se eu tenho um denominador pequeno, significa que essa divisão é pequena, mas a minha escala é grande. Lembre sempre disso. O denominador e a escala elas são inversamente proporcionais. Se eu estou dividindo por um número pequeno, minha escala fica grande. Se eu estou dividindo por um número muito grande, a minha escala fica pequena. Então, primeiro aqui a gente tem essa escala grande, uma escala mediana e uma escala, então, que aqui a gente pode verificar que é uma escala pequena, porque ela é dividida por muitas informações. A primeira, então, é a cartografia cadastral. Ela utiliza, então, essa escala que ela é grande e é usada para mapas de localidade, base de territórios e censos, gestão no território urbano, então, no município. Então, eu quero falar de uma cidade, de um município, uso essa escala, então, que é grande. Para isso, eu tenho uma cartografia cadastral. Então, eu tenho o meu estado, por exemplo, consigo falar todas as cidades que compõem esse meu estado. A próxima é a cartografia topográfica, agora já é uma escala mediana, que vai fornecer os elementos para o planejamento socioeconômico e serve como base do arte-projeto da engenharia, subsidia investimentos governamentais e o planejamento regional. Agora, a outra é a cartografia geográfica. Nesse caso, a minha escala tem que ser bem pequena, porque eu já vou fazer delimitações de regiões muito maiores. Nesse caso, eu vou fazer, por exemplo, mapa do Brasil, mapas regionais, estaduais, cartas internacionais do mundo ao milionésimo. Então, nesse caso, a gente vê mapas que são então com características então deles serem representantes de locais muito maiores. Então, se eu vou fazer informações pequenas de um determinado local, cadastral, medianas topográficas e áreas muito maiores são então utilizadas as cartografias geográficas. Essas são as subdivisões da cartografia geral. A próxima é da cartografia temática. Então, é um tema diferente, é uma característica que você quer trazer informações para quem vai analisar o seu mapa. Seu objetivo é representar, utilizando símbolos qualitativos ou quantitativos, fenômenos localizáveis de qualquer natureza como a base de referência. Geralmente, a gente utiliza assim um mapa topográfico que já existe e com isso eu coloco todas as informações que eu necessito. Pode estar em qualquer escala, sobre um fundo geográfico básico, então eu represento fenômenos geográficos, geológicos, demográficos, econômicos, agrícolas. Com isso eu consigo fazer uma cartografia temática. Vamos aprender agora sobre a representação gráfica então dela. Para isso a gente tem a primeira parte, que seria a implantação primitiva gráfica, que é utilizada na representação do objeto, e
Com isso, a gente tem também a nossa variável visual, que se refere ao tamanho, valor, que vão estar construindo essa imagem, granulação, cor, orientação, forma que vão se usar para separar a imagem. Então, olha que interessante, a gente tem várias formas, vários objetos que você pode estar utilizando dentro de um mapa temático, que você vai então trazer as características. A gente tem então aqui num primeiro momento, que são as características primitivas de implantação. Então, pode ser pontos, pode ser linhas ou pode ser zonas. Essa é a primeira característica. Então, só uma característica é ponto. Tenho linhas, que podem ser mais finas ou mais grossas, mas ela é característica linear. E zonas, que são mais figuras, é implantação zonal. Na minha, então, coluna, aqui na vertical, tem as variáveis visuais. Então, o que eu vou fazer para variar os pontos? Então, eu posso fazer formas diferentes, eu posso fazer, então, essa linha com risquinho ou não, eu posso fazer, então, várias características de figuras paralelepípedos com representação ou não. Outra forma de fazer essa variável visual pode ser por tamanhos. Então, aquela bola maior significa que eu tenho mais vegetação naquele determinado ponto, por exemplo. E uma bola pequenininha pode ser o contrário. Então, esses tamanhos vão também indicando intensidades. Posso ter linhas mais finas, mais grossas e também figuras de zonas mais finas e mais grossas também. Outra forma, orientação. Seja para cima, para baixo, para na diagonal, com risco, sem risco. Mesma forma para as partes lineares e zonais. A cor são as mais variadas possíveis, né? Valor também pode trazer essas características. Então, a gente consegue fazer com um risquinho, 2 risquinhos, mais risquinhos próximos, até totalmente preenchido. E, por fim, a granulação também, onde a gente traz essas características para poder fazer com que o seu mapa diferencie as características que a gente tem ali no meio. Esses valores da percepção, elas são divididas, então, em associativas, que a gente pode ver aqui com 3 risquinhos, que é a forma, orientação, cor e a granulação. Eu tenho uma característica seletiva, que é como um sinalzinho aqui de diferente, que é com relação ao tamanho, orientação, cor, valor e granulação. Eu tenho as ordenadas, que é a questão do tamanho, valor e granulação. E por fim, a quantitativa, que está aqui na questão do meu tamanho. A quantitativa, como o próprio nome diz, eu quero ver a quantidade. Se eu tenho muito ou pouco, eu posso fazer um desenho grande até um desenho pequeno. Mas essa é a representação, então, gráfica para aquele mapa temático. Então, a gente tem aqui as quantitativas, ordenadas e seletivas, que vão variar com relação ao tamanho, com relação ao valor, cor, orientação e forma. E para isso eu posso usar pontos, linhas ou até mesmo zonas. Então, os pontos são características específicas de determinado local. A gente tem as linhas, que também podem ser utilizadas, por exemplo, para estradas e assim por diante. Pode fazer variações com relação às suas cores. E as zonas também são utilizadas para delimitar. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma área industrial, eu tenho nesse outro ponto uma área rural, ou eu tenho aqui nesse pontinho, nessa figura aqui na zona mais branca é um município, na outra é outro município. Pode ser, então, essa representação. Isso é uma cartografia temática, então, como o próprio nome diz, é um tema, é um desenho, que com isso a gente consegue até mesmo chamar mais atenção para as características que eu quero que sejam evidenciadas no mapa que eu estou fazendo. E por último, a gente tem a cartografia especial. Como o nome diz, ele é usado para atender uma determinada faixa técnica ou científica específica. Para isso, tem que ter um forte rigor técnico, porque é bem específico. E qual que seria então essa carta especial, que é cheia de rigor, que tem todas essas características de normas técnicas? São as cartas náuticas, aeronáuticas, aquelas que são usadas para fins militares, meteorológicas, então são aquelas características bem especiais e que por isso tem esse rigor técnico tão importante, porque realmente deve ser o mais próximo da realidade possível. Então aqui a gente tem, por exemplo, a cartografia especial mostrando para vocês um sistema meteorológico. Com isso a gente consegue indicar onde que é o sistema de alta pressão, a massa do ar seco, a massa do ar frio, com isso indicando no sul do Brasil, no norte do Brasil, em determinadas regiões onde você vai estar passando essa informação, consegue então, isso a gente consegue ver até mesmo todo dia, nos jornais, essas características indicando se vai chover, não vai chover na região, e para isso é necessário trazer um mapa, e esse mapa então ele traz essa cartografia especial, porque ela vai falar justamente
das características de alta pressão, se vai ter ou não eventos pluviais naquela determinada região. Então elas são bem interessantes e podem ser utilizadas para isso. Com tudo que a gente viu hoje, a gente conseguiu identificar então que a cartografia ela é muito importante. Os mapas são de importância porque eles demandam com que haja uma segurança para ser utilizada para fins específicos para o seu propósito, que é o seu usuário. Então, se o usuário quer características daquele determinado local, seja com relação à geologia, com relação à vegetação, se vai chover ou não, quais são os pontos, por exemplo, onde teve eventos epidemiológicos, onde teve eventos de vacina, eventos, então, onde a gente pode estar trazendo a caracterização de locais onde tem uma maior ou menor desigualdade social. Para tudo isso eu posso estar utilizando os mapas. Então os mapas eles são muito importantes para trazer essa característica. Mas para eles serem utilizados, a gente precisa trazer então essas suas características da superfície terrestre a mais próxima possível. Então por isso a gente lembra para a caracterização da superfície terrestre as 3 formas principais. A superfície terrestre em si, com todas as suas ondulações. A segunda, que é a representação pela geóide, que é então aquela que leva em consideração a superfície equipotencial gravitacional, que leva em consideração o nível médio dos mares, então ela já tem uma característica de ser um pouco mais regular, mas se eu realmente preciso trazer toda essa identificação, eu posso usar equipamentos e também modelos matemáticos, e com isso eu parto para outra superfície, a última, que é denominada então a elipsoide, que usa cálculos matemáticos para representar a superfície terrestre de uma maneira também fidedigna, mas agora um pouco mais regularizada. Eu agradeço a atenção de todos, aqui ficam algumas das referências utilizadas e em caso de qualquer dúvida, seguimos à disposição. Muito obrigada! Nessa aula, aprendemos a diferenciar sobre a geóide e elipsoide, que são formas de representação da superfície terrestre. Aprendemos também qual era a definição e toda a origem da cartografia, bem como verificar a diferença entre mapas e cartas. Leiam o texto base, pois esse traz um documento que vai lhe ajudar a responder os questionários.